Hello guys, welcome to this video. Eu me chamo Bruna and today we are going to talk about idioms. Hoje nós vamos falar sobre expressões idiomáticas da língua inglesa. Bom, sabem aquelas expressões, aqueles termos que usamos muito na linguagem do dia a dia em português, como por exemplo, mais perdido que cego em tiroteio, ou armar um barraco, para dizer, que vai fazer confusão, que vai brigar, ou então chutar o pau da barraca. Bom, todos esses termos, eles são expressões idiomáticas e assim como existem no português, também existem na língua inglesa. No inglês, eles são chamados de idioms. E o que são os idioms? Eles são figuras de linguagem em que um termo ou uma frase assume um significado diferente daquele que as palavras teriam isoladamente. Ou seja, as palavras elas perdem o seu sentido literal e ganham um novo sentido, um sentido figurado, metafórico, por assim dizer. Por isso é que as expressões idiomáticas não podem ser traduzidas palavra por palavra, porque se tentarmos fazer isso, elas perdem o seu sentido verdadeiro, original, se tornam incompreensíveis. De modo que essas expressões elas não têm tradução mesmo, elas precisam ser compreendidas se observando o contexto em que elas são utilizadas. Mas, apesar de não terem tradução, existem algumas expressões idiomáticas que têm correspondência em outra língua, que tem expressões similares. Como, por exemplo, uma expressão que a gente tem aqui, que é, quando a gente gosta muito de alguém, a gente diz que tal pessoa é a menina dos nossos olhos. No inglês, a gente tem uma expressão parecida, que é You're the apple of my eye. Você é a maçã dos meus olhos. Ou seja, embora não seja idêntica, não sejam idênticas as duas expressões, existe aí uma similaridade de sentido. Ai, desculpa. Então vamos lá. Para a aula de hoje, para a gente ver mais sobre os idioms, eu trouxe aqui uma música e também um poema. E eu primeiro vou mostrar algumas expressões idiomáticas que eu destaquei da música para a gente dar uma atenção maior. E depois eu colocar um trechinho da música para vocês ouvirem e verem a letra, tá bom? Então vamos lá. Bom, existem algumas expressões idiomáticas que utilizam as cores para descrever sentimentos, emoções. Por exemplo, a cor verde é muito utilizada para indicar inveja ou ciúmes. Então, temos aqui essa expressão turning green, que aparece na música, como vamos ver daqui a pouco, em que o lírico diz o seguinte: All my friends are turning green. Se fôssemos tentar traduzir palavra por palavra dessa frase, ficaria algo como todos os meus amigos estão ficando verdes. O que já soa estranho, porque realmente não tem muito sentido. E realmente o sentido não é esse. Embora turning nesse sentido seria ficando, e green seria verde, juntos, essas palavras juntas, elas significam que a pessoa a quem você está se referindo, ou as pessoas, elas estão ficando com inveja. Temos outras expressões semelhantes utilizando cores, como became red. Suddenly, she became red with anger.
De repente, ela ficou vermelha de raiva. No português, a gente também costuma utilizar o vermelho para indicar raiva, né? Ou então, vergonha, no inglês também. E temos essa outra expressão que é be blue. For example, don't be blue. Não fique triste. Nesse caso, o azul denota tristeza, melancolia. E aqui eu destaquei também 3 outros idioms que aparecem na música, mas especificamente no refrão. O primeiro deles é dark side, e é uma expressão idiomática muito comum no inglês, né? A gente tem aí o álbum do Pink Floyd, The Dark Side of the Moon. É uma expressão tirada de um filme, Star Wars, né? O lado negro da força e tal. Enfim, uma expressão bastante comum na cultura pop e no inglês em geral. E na música, nós temos essa seguinte frase com essa expressão: Taken away to the dark side. Que, traduzindo aqui, seria algo como levado ou levada para o lado negro. Taking away é um phrasal verb, né? Take away é levar para longe. E take no particípio seria levado. Então, levado para o lado negro. E esse dark side, né? Ele também tem uma denotação, uma conotação figurativa, né? Porque não está realmente falando literalmente de um lado negro, né? E sim de uma faceta negativa, problemática, antagonista, que faz parte, né, de alguém ou de alguma coisa. E que geralmente a gente, né, a gente não gosta, a gente nega. Enfim, tem essa conotação, né, de a parte ruim de alguém, né, a parte vilânica de alguma pessoa. Ou de alguma coisa. For example, my mom is always sweet to my friends, but I've seen the dark side of her enough to know mean she can be. Minha mãe é sempre doce com os meus amigos, mas eu já vi o lado negro dela o suficiente para saber quão má ela pode ser. Então, dark side significa isso. Temos também a expressão left-hand man, que seria o homem da mão esquerda, e que aparece na música da seguinte forma: I wanna be your left-hand man. Essa expressão, ela é similar, it's similar to right-hand man. Right-hand man é uma expressão que tem equivalência com a expressão aqui no português, que é braço direito. Traduzindo literalmente no inglês seria homem da mão direita. Mas aí tem o mesmo sentido de quando a gente diz que alguém é o nosso braço direito, né? Ou seja, que alguém é nosso parceiro, que nos ajuda, né? Nos mais diversos problemas. Então tem esse sentido de braço direito, né? Só que aqui na música, o lírico ele fala de left-hand man. Ele fala que I wanna be your left-hand man. Eu quero ser o seu homem da mão esquerda. Eu quero ser o seu braço esquerdo. E aqui eu trouxe um trechinho que eu tirei de uma entrevista que o autor da música, né, Vance Joy, ele explica de onde que veio essa expressão
left-handed man, de onde ele tirou. E aí ele diz o seguinte, he's personally left-handed, ou seja, ele é, como a gente diz aqui, canhoto, né? Ele escreve com a mão esquerda. But the phrase was inspired by something his aunt said one day. It was at Christmas time and she was talking about her partner, Vince tells ABC News Radio. He's left-handed as well. Então, ele tá falando que a tia, no Natal, tava falando sobre o parceiro dela, o marido. E esse marido dela, ele também é canhoto. And she was saying how he's a really super helpful guy. Does the vegetable garden, paints the house, kind of super handy. E aí ela tava falando sobre como o parceiro dela era um cara que ajudava muito ela, né? Com o jardim, pintando a casa, ele ajudava bastante. And she was just saying in the conversation, he is my right-hand man. I mean, left-hand man. Ou seja, ela faz uma brincadeira, né? Que a expressão geralmente usada é braço direito, né? Ele é meu braço direito. Mas como o marido dela, ele é canhoto, ele escreve com a mão, utiliza ali a mão esquerda, né? Então ela faz uma brincadeira e diz que ele é, na verdade, o seu braço esquerdo. Ou seja, eu trouxe isso aqui só para vocês verem como a língua, ela é um elemento vivo, né? Ela tem vida, então a gente às vezes consegue criar expressões, né? A partir das expressões que já existem, como nesse caso aqui, em que existe a expressão right-hand man, que é homem da mão direita, braço direito. E aí, o Vance Joy, o autor da música, consegue criar um novo sentido a partir dessa expressão idiomática que já existe, né? Consegue criar uma outra nova. Para vocês verem como a língua é um organismo vivo mesmo, que se modifica e, enfim, é passível sempre passível de criação de sentidos. E o último idiom é lump in my throat, que na música aparece como I got a lump in my throat. Que seria, a gente também tem uma expressão em português equivalente a essa, que é nó na garganta, né? Quando a gente diz que tá com nó na garganta é porque a gente quer chorar ou está se segurando para chorar. So it's a tight feeling in the throat that a person gets when about to start crying or when trying not to cry. Example, the movie's final scene left me with a lump in my throat. A cena final do filme me deixou com um nó na garganta, né? Um caroço na garganta. Então, para vocês verem aí que existem muitas expressões que têm expressões equivalentes em português, né? A gente consegue fazer essas equivalências, embora não traduções literais, mas equivalências mesmo. Bom, aí agora, vistas essas expressões que aparecem na música, eu vou colocar a música para vocês verem um pedacinho. E depois vamos partir para o poema que eu trouxe. Desculpem a tosse porque eu tô um pouco resfriada, mas vamos lá. I was scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. Yeah, the magician's assistant in their dream.
Oh, and they come unstuck. Lady, running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left-hand man. I love you when you're singing a song, and I got a lump in my throat 'cause you're gonna sing the words wrong. Is this movie that I think you like? Bom, é isso. Vou colocar só um pedacinho da música para não ocupar muito nosso tempo. Mas aqui vocês veem, né, no terceiro verso, o idiom que a gente estudou, turning green, all my friends are turning green. Primeiro ele começa, né, I was scared of dentists in the dark, I was scared of pretty girls and starting conversations. Eu tinha medo de dentistas e do escuro, eu tinha medo de garotas bonitas e começar conversas, iniciar conversas. All my friends are turning green. Todos os meus amigos estão ficando com inveja. You're the magician's assistant in the dream. Você é a assistente do mágico nos sonhos deles. Então é por isso que os amigos estão ficando com inveja, né? Porque ela é assistente do mágico. É uma forma que ele utiliza para dizer que a moça de quem ele tá gostando é muito bonita, né? Porque geralmente os assistentes dos mágicos são mulheres muito bonitas. E aqui temos o refrão em que ele diz Lady running down to the riptide, taking away to the dark side, I wanna be a left-hand man. Correndo para a correnteza, levado pelo lado escuro, eu quero ser o seu braço esquerdo. I love you. When you sing that song, I got a lump in my throat, 'cause you're gonna sing the words wrong. Então ele tem ele ama quando ela está cantando essa música, mas ele tem um nó na garganta, porque ele sabe que ela vai cantar a música errada. E isso provavelmente, né, tem um sentido figurativo também, como toda música. E agora eu vou colocar o poema que eu trouxe para vocês. É um poema também bem interessante. Eu quis trazer, né, um poema e uma música porque são nesses gêneros que a gente mais encontra essa linguagem figurada, né? Figurativa, metafórica, que abre tanto espaço para o uso de expressões idiomáticas, enfim. Então, aqui para começar, eu trouxe algumas expressões idiomáticas que vão aparecer no poema. A primeira delas, eat your words, que significa voltar atrás no que se disse, né? To take something back said by mistake. Voltar atrás, você diz algo e aí você se arrepende de ter dito, então você engole as suas palavras, né? Temos aí essa expressão idiomática no português, que se equivale a essa do inglês, que é engolir as palavras, né? A gente às vezes diz isso. E no inglês é a mesma coisa, comer suas palavras. Eat your words. Eat é comer, né? Your words é suas palavras. Aí temos a outra, for better or worse, que nós também temos aí uma expressão parecida no português, que é por pior ou melhor que seja. Ou seja, né, tem o mesmo sentido. Pode ser bom, uma coisa pode ser, independente dela ser boa ou ruim, ela é um fato. E temos aí a última, the apple doesn't fall far from the tree. E aí temos uma expressão idêntica no português, né? Um desses poucos casos em que podemos
traduzir literalmente a expressão para o português, porque ela existe no português também, que é a maçã não cai muito longe da árvore, né? Temos essa expressão aqui também para dizer que as crianças geralmente elas acabam ficando muito parecidas com os pais, né? Children often grow up to be very much like their parents. Agora vamos para o poema. Vistas as expressões idiomáticas, vai ficar mais fácil compreender. O título do poema é Seeds, sementes, né? E vamos fazer a leitura dele e depois interpretar. You drew pictures of life with your words. I listened and ate these words you said, to grow up strong. Like the trees I grew, branches, leaves, flowers, and then the fruit. I became the words I ate in you. For better or worse, the apple doesn't fall far from the tree. E aqui embaixo temos o nome do autor do poema. Bom, então vamos lá. You drew pictures of life with your words. Sabemos que os poemas, como eu já disse, utilizam geralmente uma linguagem que é metafórica, né? Portanto, não é literal. E elas, ou seja, as palavras elas extrapolam seus sentidos literais, né? Elas sempre querem dizer outras coisas e essa é justamente a beleza dos poemas, né? Que é utilizar a linguagem de uma forma nova, diferente, com novas possibilidades de sentido. Aqui o lírico, ele diz o seguinte: You drew pictures of life. Você desenhou imagens da vida with your words, com as suas palavras. O que ele quer dizer com isso? Que aquela pessoa, né, que ele está se referindo, you, você, ela, de certa forma, por ser uma pessoa mais experiente, ela passou através das suas palavras, né, uma ideia para esse sujeito de como é a vida, né? Por isso que ele diz que ela desenhou imagens da vida pelas palavras, né? Ou seja, essa pessoa o aconselhou, né? Isso aqui é uma metáfora para conselho, basicamente, né? Conselhos de vida. I listened and ate these words you said to grow up strong. Eu ouvi e comi, ate é o verbo eat no passado, e comi estas palavras que você disse para crescer forte, grow up, strong. Like the trees, e aqui ele utiliza uma comparação, né? Não é uma metáfora, porque tem o uso do like, que é como, né? Então, como as árvores, I grew. Como, ou seja, né, uma comparação aí com as árvores, eu cresci. E aí depois ele utiliza uma metáfora. Branches, leaves, flowers, and then the fruit. Ou seja, ele está comparando, né, o seu crescimento, o seu amadurecimento com as folhas e as flores que também crescem, brotam das árvores e os frutos. Só que como ele não faz uma comparação direta, né, com o uso do like, então é uma metáfora. I became the words I ate in you. Eu me tornei, became, as palavras que eu comi em você. The words I ate in you. For better or worse, the apple doesn't fall far from the tree. Por melhor ou pior que seja, a maçã nunca cai muito longe da árvore.
A chave para entender esse poema aqui é principalmente essa última frase. The apple doesn't fall far from the tree. Sabendo o sentido dessa expressão idiomática, que é os filhos acabam crescendo crescendo e se tornando muito parecidos com os pais, né? Ou seja, assim como as maçãs que não caem muito longe da árvore, né? Quando amadurecem o suficiente, elas caem, mas não caem muito longe da árvore. Assim, os filhos, depois de crescerem, eles também não se distanciam muito do comportamento dos pais, né? Eles acabam se tornando um reflexo dos pais. Então, sabendo de antemão o sentido dessa expressão idiomática, você entende que o poema ele está falando do quê? Sobre família, né? E sobre como a família ela planta sementes nos filhos, né? E eles acabam se tornando, muito do que eles se tornam acaba sendo o reflexo dessas sementes plantadas, ou seja, desses conselhos, dessas visões, das ideologias que os pais passam para os filhos, né? De tudo que os pais passam para os filhos. Bom, e essa é a interpretação do poema. Vou encerrá-la por aqui para não ficar muito grande, mas o objetivo foi realmente que vocês entendessem um pouco o uso dessa linguagem figurada, metafórica, por meio das expressões idiomáticas, ok? Então, é isso. Até a próxima aula. E tchau, tchau.